Mateus capítulo 27, o relato da crucificação de Jesus. Uma recomendação que eu faço é que você leia esse texto pausadamente e atentamente, né? A gente ouve e sabe muito sobre a história de Cristo, mas às vezes quando nós lemos o texto com uma consciência de como se fosse algo novo ou a primeira vez, ele tem um impacto forte em nós, porque às vezes a gente passa por essa informação de uma forma banal ou de uma forma comum. Mas esse foi um evento importantíssimo para a fé cristã, importantíssimo para a fé da qual nós abraçamos. A morte do Cristo. É um texto forte, o texto de Mateus é forte demais, porque revela um cenário de maldade que está para além da maldade humana. Existe aqui um ambiente perverso, um ambiente satânico, um ambiente onde as pessoas foram tomadas pelo mal de tal forma que elas se desfiguraram e elas não conseguiam mais agir com bom senso, mesmo diante do sofrimento de um inocente. Então, quando isso acontece, é porque o coração do homem foi tomado por uma maldade satânica, por uma maldade maligna, de uma forma completa que não sobra nenhum bom senso. Então, isso acontece aqui no texto de Mateus, capítulo 27. Isso é evidente principalmente na fala de Pilatos, uma autoridade romana que tenta convencer o povo judeu de que aquele homem não tinha cometido crime algum, mas a maldade era tão grande no coração daqueles homens, eles tinham sido tomados pela maldade, que eles não ouviram a consideração dessa autoridade romana. Então o texto ele deixa essa evidência do coração maldoso do homem, e ainda mais o coração maldoso e dominado por um ambiente de maldade tremenda, que é o caso da crucificação de Jesus. Tanto que os soldados zombam do Cristo, tanto que existe ali uma cultura de violência e de morte devastadora e assustadora. A gente lê o texto e fala, caramba, como que o homem pode ser tão maldoso? E isso é possível quando o homem deixa-se dominar completamente pela maldade. E foi o que aconteceu no caso da crucificação de Cristo. Aqui a gente vê homens dominados por Satanás, dominados pela maldade humana, tal ponto que eles não conseguiam perceber o que eles estavam fazendo. A crucificação de Jesus é um relato pesado, mas também é um relato que revela a misericórdia do Cristo, o amor do Cristo e o seu compromisso e obediência com o Pai. Em nenhum momento ele revidou, em nenhum momento ele desistiu da missão que o Pai lhe tinha concedido ou incumbido. Como diz o profeta Isaías, ele foi levado como uma ovelha muda para os seus tosqueadores, né? E isso foi o que Jesus fez. Ele não se defendeu, ele não levantou justiça própria, ele, mesmo sendo todo criador, não abdicou não reivindicou o seu poder de criador, mas silenciosamente se deu em submissão à vontade do Pai e em amor à humanidade e à criação do Pai. Mateus é interessante que ele coloca uma perspectiva da criação, né? A criação sente a morte do Cristo. A criação sente a morte do Criador. Tanto que, diante da morte do Cristo, a terra treme, as rochas se fendem, os mortos voltam a viver. Ou seja, há uma reconfiguração. A criação sente que algo está acontecendo no campo espiritual, no campo físico. Então a morte de Jesus vai para além da realidade física e da realidade espiritual. Ela mexe com toda a criação, com a criação como um todo, né? Tal ponto que alguns homens, diante desses movimentos, caem em si e tem um lampejo de luz dizendo: esse era o Cristo. E um relato importante que aparece em todos os evangelhos é o fato do véu do templo se rasgar no mesmo instante que Cristo está sendo morto.
Isso é uma mensagem clara de que o véu que fazia a separação entre o lugar santo, onde Deus habitava no templo, e os homens, agora não existe mais por causa do sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro abre esse acesso. Isso o autor de Hebreus, capítulo 10, vai ensinar para a gente que pelo sangue vivo de Cristo, o novo e vivo caminho, nós podemos nos apresentar diante de Deus. Então essa é a crucificação de Cristo, a mensagem central da nossa fé. A crucificação e a ressurreição do Cristo. Jesus que fez isso por amor a nós.